Havendo o número legal, eu declaro aberta a sessão e indago os senhores membros se há alguma emenda à ata da sessão anterior. Aprovada sem emenda. Expediente. Nenhuma, excelência. Bem, senhor, eu vou pedir autorização para me ausentar, porque eu vou receber a presidente do país. Eu vou passar a presidência ao desembargador Saraiva Sobrinho. Renovando a proteção de Deus, eu assumo a presidência dos trabalhos. Coloco em votação leitura de acordos. Desembargador Amauri, eu tenho a leitura de um acordo e eu passaria a presidência a Vossa Excelência. Com muita honra, excelência. Eu sou presidente e passo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente, leitura de acordos, embargo de execução de número final 9194, onde é embargante Instituto de Peso e Medida do Estado do Rio Grande do Norte e embargado do município de Natal. Senhor presidente, fiel ao acordo, eu fiz a redação nos termos do que foi proferido e gostaria de dar por lido. Aprovado, excelência. Pois não. Ainda tem mais algum? Não tenho, senhor Eu presidente. devolvo a presidência. Eu agradeço, senhor presidente, e reassumo a presidência dos trabalhos. Processo da extrapauta do Tribunal Pleno. 3, temos números, não é isso? Aqui o processo é da relatoria da desembargadora Judite Nunes, no dia 25/9, dando bem seguimento, está tudo anotado aí, em continuidade ao julgamento após o voto da relatora, em dissonância com o parecer ministerial, parecer complementar do Ministério Público, rejeitando a arguição de constitucionalidade do artigo 20 da Lei Estadual 603890, levantada pelo Estado do Rio Grande do Norte, dividindo o voto do desembargador Cláudio Santos, que é a acolhia, pediu vista dos autos do desembargador Marco Ribeiro, vice-convocado. Os demais desembargadores disseram aguardar o voto. Está em mesa, excelência. Só que eu queria disponibilizar aos demais desembargadores o voto, que eu pedi desde ontem ao pessoal do gabinete e não foi possível. Seria possível providenciar isso? Eu voto daqui no terceiro ou quarto da mesa? Sim, sim. Pronto, então Pois eu não. faço esse pedido para só colocar em mesa e depois disponibilizar Mandar o voto. providenciar, não é isso? E o segundo também, é o mesmo processo, né? O segundo, é a mesma matéria. O terceiro, não. O terceiro é da relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior, que não está presente, né? Então, também, desembargador Moura, está com vista de Vossa Excelência. Eu acho que não seria de bom alvite sem a presença do relator. Até porque não há nenhuma anotação que ele tenha declinado de sua ausência. Não, eu estava vendo a propósito do quórum, excelência. Sim. Que nesse processo houve uma suspeição, mas há quórum Ah, para né? julgamento. Mínimo mais A. Mínimo. Que talvez não fosse, viu, doutor Marcos, nem conveniente Era trazer seria outro. Não conveniente. Em razão do quórum mínimo, deixar. É tempo que se distribui o primeiro, processo. É. Ok? Está em mesa, eu apenas Primeiro e registro. segundo. Eu apenas registro que está em mesa, correto? É. O terceiro, desembargador Moreira, é relatoria de Vossa Excelência. Como eu disse, o relator, o desembargador Vigílio. É. Também seria Também da mesma forma. da mesma senhor forma. presidente. O quarto é da relatoria do desembargador João Rebouças, é o mandado de segurança 5318, impetrante Maria Consuelo Barbosa Maciel. O relator, inclusive, declinou de sua presença, viu, desembargador Rivaldo? Não sei se também seria conveniente Vossa Excelência trazer Também outro. não, excelência. Estão em mesa esses três, 5, 6 e o 4, né? 4, 5 e 6. Mas o desembargador Amilcar também tem um pedido de vista em matéria Da semelhante. mesma matéria. E então nós combinamos para trazer na próxima sessão. Pronto. Ok. O sétimo, desembargador Amilcar, não está presente. O oitavo também não, desembargador Vigílio. O nono, desembargador Cláudio. O décimo, da mesma forma. O 11º, mandado de segurança, de número final 04920, impetrante pré-equipe comercial de equipamento EIRELI, da relatoria do desembargador Amaury Moura. Estando em mesa, excelente, pode relatar e votar. Está em mesa, senhor presidente. Eu vou fazer um breve relatório, embora a matéria já tenha vários precedentes aqui na casa, que trata-se de discussão a respeito do protocolo 21/2011 do CONFAS. Eu digo o seguinte: impetrante, mandado de segurança, impetrante pré-equipe comercial de equipamentos, EIRELI, impetrado secretário da Fazenda Estadual do Rio Grande do Norte. Trata-se de mandado de segurança preventivo com pedido de liminar, impetrado pela pré-equipe comercial de equipamento EIRELI, qualificada por advogados legalmente habilitados, apontando como autoridade coatura o senhor secretário de Tributação do Estado, em face de ato supostamente ilegal fundado no protocolo do ICMS número 21, de 1º de abril de 2011, do CONFAS,
contando como ente público interessado no Estado do Rio Grande do Norte. Aduziu ser empresa voltada para as atividades de comércio varejista de produtos em geral, e que grande parte de suas vendas não são realizadas através de licitação. Pública por representantes comerciais e por meio de televendas. Afirmou que, com a dicção do referido protocolo, a partir de 1º de maio de 2011, os estados signatários, dentre eles o Rio Grande do Norte, passaram a cobrar um adicional de ICMS nas operações interestaduais, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no estabelecimento do remetente, em flagrante violação ao Pacto Federativo. Sustentou ser o protocolo do CONFAS uma tentativa de mudança unilateral do imposto, resultando em uma bitributação, além de ser, segundo o princípio da legalidade em matéria tributária, vedado à União, aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Destacou ainda que a cobrança do ICMS em operações interestaduais realizadas para consumidor final, não contribuindo do imposto, afronta os artigos 150, incisos 1, 4, 5 e parágrafo 7º, artigos 152 e 155, inciso 2, parágrafo 2º, inciso 1 e 7, todos da Constituição Federal. Ao final, postula a concessão de liminar para lhe autorizar a realizar operações de venda a pessoas físicas e jurídicas no Estado do Rio Grande do Norte, quando os consumidores finais não forem contribuintes do ICMS, sem ter de submeter ao pagamento do referido imposto estabelecido no protocolo em referência. No mérito, a concessão de segurança, confirmando-se a liminar. Foi deferida a medida inaugural. O Estado apresentou defesa, as folhas 46 e 89, suscitando preliminares de carência de ação. E aqui ele desdobra essa carência de ação, no primeiro momento, pela falta de interesse de agir, pela não utilização da via administrativa e em função da utilização do rito contra a lei em tese. E ainda pela inadequação da via eleita, haja vista, no seu dizer, o ser impugnável pela via administrativa. Argui ainda a legitimidade ativa por pleitear o impetente direito alheio em nome próprio, carência de ação pela inviabilidade do uso do mandado de segurança para pleitear tutela jurisdicional com efeitos futuros. No mérito, defendeu a legalidade do possível ato que viesse a fazê-lo com base no protocolo 21/2011. O Sua Excelência Secretário Estadual de Tributação transcorreu o prazo sem apresentar informações. A 15ª Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela concessão da segurança. É o que importa relatar, senhor presidente. Em discussão, relatório. Aprovado. Pode prosseguir. Bom, senhor presidente e senhores desembargadores, como dito, essa matéria já tem sido enfrentada por esta Corte. As preliminares, eu estou todas elas afastando, trata de carência de ação. Com efeito, não há que se exigir a utilização da via administrativa para a impetração da segurança. A legitimidade é evidente aqui da empresa impetrante. Eu penso não exigir, não se está a atacar lei em tese, mas, assim, lei de efeitos concretos, tanto assim que esta Corte, em casos absolutamente idênticos, inclusive também enfrentando essa matéria preliminar, já tem afastado e, no mérito, concedendo a segurança. De forma que eu estou concluindo, salvo a necessidade de algum detalhe a mais sobre a questão, pela concessão da segurança, invoco aqui precedentes do desembargador João Rebouça, há precedentes do desembargador Saraiva Sobrinho, além de outros precedentes, até mesmo do Superior Tribunal de Justiça. Concluo, senhor presidente, enfim, concordo com o parecer da Procuradoria em conceder a ordem, determinando, inclusive, na esteira também dos precedentes, a devolução dos valores eventualmente recolhidos a partir da data da impetração. Como voto, senhor presidente. Submeto logo as preliminares, rejeitadas à unanimidade, e no mérito, sem nenhuma, também a unanimidade. Então, proclamo
que as preliminares foram rejeitadas. São duas preliminares, né, Excelência? Na verdade, é de carência de ação. Então, é carência de ação, preliminar rejeitada e, no mérito, concessão da ordem nos termos do relatado pelo eminente desembargador. Vossa Excelência continua com a palavra, porque o 12 também é da relatoria de Vossa Excelência. Impetrante Milton Nogueira de Araújo, número 12. Pois não, senhor presidente. E impetrado aqui o presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte. Aquela matéria que envolve a instituição da Lei Complementar 463, de 2012, que instituiu os subsídios militares do Estado do Rio Grande do Norte. No caso, estou aqui seguindo a jurisprudência da Casa, senhor presidente, para conceder a ordem, concorde o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça. Alguma divergência? Então, a ordem concedida à unanimidade nos termos do voto relator. Pode prosseguir, sendo 13 também da relatoria de Vossa Excelência. O 13, senhor presidente, mandado de segurança em que impetrantes Clécio Ricardo de Lima e Silva, Elizabeth de Oliveira Macedo, Henrique Alexandre do Nascimento, Iraci Medeiros da Silva Matias, Isaac de Souza Lima, Gerry Meira Dantas, José Carlos dos Santos, José Ginaldo da Silva, Ieda Maria da Silva e Maria da Santos são os impetrantes, para efeito de eventual suspeição ou impedimento, senhor presidente. Pois não, pode prosseguir. No caso aqui, trata também da implementação da Lei Complementar 432, há aquelas preliminares de inconstitucionalidade, e também preliminar de decadência suscitada pelo secretário de Administração, que eu estou afastando sem mais discussões, porque também a matéria é pacífica já nesta Corte, senhor presidente. Reiteradamente, nós temos, nesses últimos meses, julgado esses mandados de segurança e a Corte firmou o entendimento, me parece que sem divergência, no que diz respeito à concessão da ordem, e assim como faço, concedo, invocando a remansosa jurisprudência da Casa, em consonância com o parecer da 16ª Procuradoria de Justiça. Ok? Ok, sem divergência, adota a mesma proclamação. Vossa Excelência continua com a palavra para o 14, senhor presidente. O 14, mandado de segurança em que impetrantes Maria Elizabeth Rodrigues Cavalcante, Paulo Roberto Rodrigues, Senise Doriana de Souza Feitosa Silva, Eugênia Maria da Conceição, Maria José Fernandes da Costa e Sebastiana Dalva Dantas Gondim, além também de Antônio Assis. No mesmo sentido, senhor presidente, a implementação da Lei 432 de 2010, eu estou também, no mesmo sentido, concedendo a ordem desta feita em consonância com o parecer da 14ª Procuradoria de Justiça, rejeitando as preliminares de decadência suscitada pelo secretário e, enfim, concedo a ordem, senhor presidente. Sem divergência, proclamação idêntica. O número 15 é da relatoria da desembargadora Judite, é o impetrante Maria Nazaré Miranda da Cruz e outros. Pode prosseguir, tem a palavra da desembargadora Judite. Vou ler o nome dos outros. Além de Maria Nazaré Miranda da Cruz, temos Sebastiana Santana de Oliveira Ferreira, Rita Raimunda Apolinário, Maria Aparecida Freire, Maria Aparecida de Lima, Marta Maria de Queiroz e Dalvânia Rebouças da Silva. Também se trata da Lei 432, recentemente julgada aqui pelo desembargador Amaury. Tem a preliminar de decadência, que eu estou rejeitando também na esteira dos precedentes, e, no mérito, estou confirmando a decisão liminar com a concessão da segurança. Como se tratam de servidores aposentados, a implantação é imediata. E quero também consignar que é tudo concorre parecer ministerial da Lavra da 7ª Procuradoria de Justiça. Pois não, sem divergência, idêntica proclamação.
Desembargadora Judite permanece com a palavra, porque o 16 é da relatoria também de Vossa Excelência. O mandado de segurança 8640, Distrito 2, que são impetrantes: Erivaldo Barbalho Baltazar, Maria do Socorro Pinheiro Andrade, Francisco Borges de Lima, Antônio Oliveira Sobral, Antônio Fernandes Pequeno, Almira Alves da Cunha, Josiane dos Santos Silva, Iraci Barbosa da Silva, Maria Gorete de Oliveira Cabral. Nesse processo aqui tem a preliminar, também a Lei 432, de 2010, tem a preliminar de decadência, que eu estou rejeitando por se tratar de ato omissivo, prazo que se renova a cada mês, e estou suscitando a preliminar de legitimidade passiva do secretário estadual de Planejamento e das Finanças. Pois não. Também tem precedentes aqui, não é? E, no mérito, a implantação do acréscimo pecuniário, também de acordo com o parecer ministerial da 10ª Procuradoria de Justiça. E dizendo aqui que após o trânsito em julgado da decisão, uma vez que se tratam de servidores em atividade. Pois não, em votação, sem divergência, a mesma proclamação. Agora concedo a palavra ao desembargador Expedito Ferreira. Desembargador Expedito, do 21 ao 24 da pauta, todos são da relatoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. O 21 não mesa. Mandar segurança 2013-8044, impetrante Maria de Fátima Medeiros, impetrante secretário estadual de Administração e Recursos Humanos do Estado do Rio Grande do Norte, governador do Estado do Rio Grande do Norte. O 2013-11501, impetrantes Maria José Lobo de Melo, e Aderaldo Calda Varela Júnior. (2024-2013) 12075, impetrante Carolina Tavares de Mendonça Lopes, secretária de Administração e Recursos Humanos e governador do Estado do Rio Grande do Norte. Excelência, que era a Lei Complementar Estadual 432/2010, pelos precedentes dessa Corte, eu estou concedendo todos em harmonia com o Ministério Público os acréscimos remuneratórios que deverão ser implantados no contra-cheque dos impetrantes após o trânsito julgado. Alguma divergência? Então, julgamentos idênticas proclamações. Juiz Marcos Ribeiro, 25 e 26, estão em pauta. Você não tem a palavra. Já foram pautados na sessão passada e houve uma divergência arguída por desembargador Ibanez acerca da competência desse tribunal. Ambos são servidores do IDEMA, num, e no outro servidores da EMATER. Então, eu rejeito a divergência quanto a isso. Eu entendo que o secretário de Administração também é parte competente nesse processo, mas eu acho que o tribunal está para decidir acerca da competência desse tribunal, até que ponto o secretário de Administração é parte legítima em se tratando de mandado de segurança de implementação de servidores de autarquias, que é o caso desses dois processos que aqui eu tenho. Desembargador Mauri. Só um detalhe, a preliminar foi arguída de ofício, não consta nos autos essa preliminar. Foi arguída por desembargador Ibanez na sessão passada. Na sessão passada, e o tribunal já se pronunciou? Eu acho que ainda não tem, o pessoal do gabinete ontem fez uma pesquisa, não há uma definição do tribunal acerca disso. Por isso, eu digo, os processos estão em mesa, mas foi arguída essa preliminar, a preliminar foi afastada. Não foi afastada? Foi? Desembargador Ibanez, não? Eu acho que não foi, sequer foi votada. O desembargador Ibanez disse mas para processo colocar em pauta. da EMATER, todos já foram votados aqui também, né? Já. Todos foram com EMATER, já. Em outras sessões. todos, já vários precedentes já. Então, que a EMATER... reconhecendo a incompetência do tribunal. O precedente é esse. Vários. Foi reconhecendo a incompetência a competência do tribunal. A competência do tribunal. Incompetência.
competência, o tribunal julgou vários processos de lei Bem, complementar o desembargador expediente- da EMATER, do IDEMA. O que ocorreu nesse processo que eu estou julgando agora? Da EMATER já. Nenhuma das partes arguiu incompetência, nem o Estado, nem o Ministério Público. Ok? O desembargador Eu tenho uns arguiu 2 ou 3 incompetência de processos da ofício. EMATER que eu julguei aqui já. Foram De julgados, antemão, né? eu acho A que o secretário unanimidade. de administração também é parte legítima. Tem para vários, responder, tem vários porque é toda uma organização do Estado. Ele veio aos autos, Veio informou que o secretário. Sim, informou sim. Então arguiu. Não foi arguída. Mas o tribunal. Mas não foi julgado o Nem processo matéria, anterior. nem DIMA, nem nada. A Constituição é o secretário de administração. É matéria de ordem pública que a Pode qualquer ser momento suscitada a pode qualquer ser tempo, suscitada, grau, inclusive de sem ofício. dúvida. Me parece que na sessão passada, o desembargador Ibanez suscitou isso aí É que eu e suscitei... retirou. Não, retirei não. Eu suscitei alegando que EMATER é uma autarquia, portanto, tem personalidade jurídica própria e distinta do Estado. Com recursos financeiros próprios, o secretário de administração apenas operacionaliza o pagamento da folha. Não é ele que decide o que pagar das autarquias e fundações. Essa é a minha preliminar. Só informação. Sendo reconhecida a ilegitimidade do secretário, por se tratar de servidores da EMATER, aí sim o processo seria extinto. Logicamente, não discutindo competência, porque a EMATER também não é sequer, o presidente da EMATER sequer é indicado como autoridade coatora. Então, a hipótese seria de extinção do processo, não de reconhecer incompetência. Perfeitamente. O presidente da EMATER não aparece no processo como autoridade coatora. A discussão presidente foi da essa. EMATER está no processo como autoridade coatora, só que não foi pautado. Há esse problema. Não consta o nome do... Consta o nome dele na consta, inicial, é isso estou que eu lendo a estava inicial dizendo. agora, só Sim. que não consta o nome dele na pauta do tribunal, até motivo, se for o caso de reapresamento desse Aí é julgamento. diferente. Aí é outra Estou aqui questão lendo o formal. nome dele. É. É outra E questão formal. formal. Então- Excelentíssimo senhor doutor, secretário do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio Grande do Norte. Está aqui na inicial, que estou vendo agora. Aí ele é apontado como autoridade coatora. apontado como Ele é apontado. Se Então- ele é apontado, a EMATER seria, o presidente da EMATER seria a autoridade coatora, porém não goza da prerrogativa de foro no Só tribunal. uma questão Aí para- viria a discussão subjacente, que é, né? denegar a segurança ou Remeter. declinar a competência. Que voltaria Mas aí- aquela discussão também mas aí- debatida. Para o presidente, é que o tribunal não está completo, né? Vamos deixar para outra. Sem dúvida. Sem dúvida. E no caso do desembargador Ibanez, a indicação errônea da autoridade coatora. Mas Vamos aquele julgar que nosso nós processo. Podemos corrigir. Desembargador, só uma Aí questão de seria ordem, extinção também mesmo. foram arguídas, também foram alegados como autoridades coatoras, tanto o secretário de administração, a governadora e o secretário de administração. Então, são 3 autoridades coatoras na inicial. Então temos que decidir quem é a autoridade O tribunal coatora teria- legitimada para em Exatamente. seguida decidir se temos competência, se há hipótese de declinar a competência, pode distinguir o mandato de segurança. Nesse ponto, meu voto é omisso quanto a autoridade coatora entendeu como as 3 autoridades mencionadas na petição inicial como autoridades coatoras e eu mantenho esse entendimento. Mas o tribunal, seria interessante que o tribunal apreciasse sua preliminar nessa Desembargador Marcos, a sugestão é que não seja julgado hoje, até também Pela questão da no publicação. Fora, e mandar partir do retificar, mesmo da inclusive, a publicação. também. Na publicação. Ok? Tanto deixo E os dois processos. tanto deixo quanto 25 também. Desembargador Vivaldo Pinheiro tem a palavra do 27 ao 38, todos são da relatoria de Vossa Excelência. São 2 matérias. Excelência, 27, 29, 30, 34, 35 e 38. Dizem respeito à Lei 463, de 2012. São os policiais da reserva. As partes. As partes. Então, vamos lá. 27. Epitácio Cavalcante Neto, Averaldo Faustino Damasceno, José Laércio Lopes da Silva, Miguel Edígio, Rudisson Lacerda de Góes. O 29, Manuel Sérvulo do Nascimento, policial da reserva. 30, Francisca da Silva Fernandes, viúva de policial militar da reserva. 34, Maria do Socorro Dantas de Nascimento, pensionista e viúva de soldado da reserva. 35, Odair Rebouças da Costa, soldado reformado da Polícia Militar. 38, Elias Barbalho Bezerra Neto, soldado Bota em reformado ordem da PM. Então, esse eu estou julgando de acordo com os precedentes.
Tem aquelas preliminares, alguns, né? Se quiser eu chamo aqui. Deixa eu... Não, aqui já são conhecidas a são corte. conhecidas, são aquelas mesmas. Pronto, mesmo julgamento. Pois não, eu excelência. estou seguindo os precedentes da corte nessa matéria. Concedendo a segurança daquilo que... Isso. Perfeitamente. Então, eu submeto à votação. Aí, no caso, tem as ressalvas dos desembargadores, Glauber e Ibanez, ok? Pronto, excelência. Agora, 28. 28... Esse também é a mesma matéria, mas eu vou identificar as partes. O 28, aqui diz respeito à Lei 432, de 2010, são servidores do Executivo, Antônio Edmilson Valdivino, Antônio Raimundo da Silva, Aldenísia Pontes de Souza, Cristiane Carine da Silva, Francisca das Dores de Lima Dantas, Genilda Trindade da Silva, José Cândido Prazeres Filho, Josefa Ribeiro da Costa, Lucimar Barbalho Cavalcante dos Santos, Maria de Fátima Dantas Eloy, Marilene Maria Silva Costa, Maria Denise Crisante, Marineide Florencio de Araújo, Maria do Carmo da Silva Rocha, Maria de Lourdes Dantas de Lossi, Núbia Maria Gonzaga Araújo, Rosemary Avelino da Silva, Ronaldo Williams de França, Thelma Maria Oliveira da Fonseca e Valdice Miguel Arcanjo Nascimento. Aqui trata-se da aplicação da Lei 432, de 2010, também de acordo com os precedentes da Corte. Aí seguem também, são idênticos. O 31 é Josivan Oliveira Costa, impetrante. O 32, Jacira Leonice Lourenço, impetrante. 33, Zenaide Gonzalez Viana Arruda Câmara. 36, Jória Cristian Pinheiro Barreto, Francisca Lúcia Belchior da Silva Fabrício, Eliana Honorato Lopes Cavalcante, Ana Célia Bezerra de Oliveira, Eliete Lopes César, Ives Pires Barbosa, Maria da Conceição Medeiros Bezerra, Maria Lúcia Jales dos Santos, Mira Nilma Santiago dos Santos, Raimundo Arcanjo Filho, Zélia de Medeiros Regalado. Mesma matéria. E, finalmente, o 37, impetrantes, Edilson do Nascimento, Heriberto José do Nascimento e Vera Lúcia Alves. Todos aqui trata-se, em todos os casos, da Lei 432, de 2010. Servidores públicos estaduais das diversas secretarias, eu estou também seguindo os precedentes, concedendo parcialmente a segurança nos termos dos precedentes da Corte. Relator. Senhor desembargador Amauri, 39, 40 e 41 são da minha relatoria. Eu passo a palavra para Vossa Excelência, passo a presidência, desculpe, para Vossa Excelência. Eu assumo a presidência e passo a palavra a Vossa Excelência para chamar e relatar e votar em seguida, senhor presidente. Pois não, senhor presidente, o 39 e o 40, onde são impetrantes Jacqueline Mendes dos Santos, e no 40, Isaura Lourdes Freitas Fernandes Albuquerque, não estão em mesa, questão de salubridade. Nós estamos aguardando que a matéria melhor se corporifique. O 41, senhor presidente, realmente está em mesa, é matéria idêntica às julgadas agora, que acabaram de ser julgadas, e eu estou seguindo os precedentes da Corte. São impetrantes Valdeci Teixeira Costa, Cátia Janine Souza de Azevedo, Maria Betânia Moraes de Melo, Maria Luísa Bezerra, Maria de Fátima de Oliveira Dantas, Maria da Salete Dantas de Araújo, Cleide Alves Marinho de Azevedo, Irene Soares de Araújo e Irene Soares de Araújo, senhor presidente. Então, estou seguindo os presidentes da Corte, é a mesma matéria. Você está na lei 432, excelência? Perfeitamente, 420, 420. 423, né? 420, 420. não? 420. 420. Como é a 420, vocês... 420, 2010. Alguma divergência? Essa questão não é aquela que o desembargador Cláudio É da inconstitucionalidade, não?
É aquela gratificação. Não, não é a gratificação de parcelas, não. Não, implantação. Não é aquela, o direito a quem os servidores que estavam cedidos a outro órgão que não dá tributação, não é essa a matéria? Não. É mandado seguro de petróleo, tal. Exatamente. Reajuste remuneratório. Os dois que o doutor Marco Antônio pediu vista no. Dá uma declaração de inconstitucionalidade. Não tem. É só reajuste, não tem inconstitucionalidade, não. Hein? É só o reajuste normal. Não é equiparação, não. A implantação de reajuste, os seus nos modos da Lei 420. Mas não são servidores que estão à disposição, né? Não, são servidores normais. São servidores, um é servidor aposentado do quadro de tributação e outros são servidores da ativa. Todos da tributação. Esse aposentado tem o IPERN aí no... Esse do aposentado tem o impetrado, o IPERN e o secretário. O Diário da Costa tem alguma divergência? Eu estou... Baldur Ibanez, alguma dúvida? Direito de dignidade da percepção do reajuste precedente de recurso, concessão da ordem com imediata implantação do benefício apenas em relação ao aposentado, os demais com trânsito em julgado. E eles estão exercendo as atribuições, Estamos. Porque a discussão aqui em relação Era só a alguns o servidores, problema- né, da Secretaria de Tributação que estão à disposição de Não, outros Estavam à órgãos, né? disposição Não, de aqui outro são órgão servidores e do ficava próprio condicionado Então- o pagamento dessa remuneração ao retorno dele ao órgão de origem. Não, aqui são Não é? servidores normais, É no o 40 e exercício. 41 Ok. da pauta. Não, é o 41. Tem a preliminar legitimado passiva, que eu estou seguindo o precedente da Corte. E no mérito, concedendo com implantação imediata apenas para o aposentado. Proclamo, então, sem divergência? Ou algum pedido de vista? Não, porque ele está esclarecendo que não Está é essa esclarecendo situação. que não é. Né? Se Sim, fosse a unanimidade. situação, haveria discussão, Haveria o destaque, teríamos perfeito. divergência, mas Concedida a ordem, a unanimidade de votos no termo de voto do relator. 70% do plano de cargo do salário de 2010, a Lei 420. É a que implementou 70% e falta os 30%. Ainda tem, excelência? Tenho não, senhor presidente. Eu devolvo ao presidente, vossa excelência. Eu agradeço e recebo a presidência e passo a palavra à desembargadora Zeneide para o processo 61, mandado de segurança. Do 61 ao 64, excelência. Vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente, os impetrantes aqui é Emanuel Teixeira de Lima, Antônio Batista de Moraes, Helena Maria de Oliveira, Maria José Moreira, Cícero Duarte Costa, Severina Medeiros de Araújo Neta. Nesse aqui de respeito à Lei 419, senhor presidente, são servidores da Fundação José Augusto, são ativos. Eu estou afastando o secretário de Planejamento e, no mérito, em consonância ministerial, eu estou concedendo a ordem após o trânsito em julgado. Com relação aos servidores da Fundação José Augusto, houve algum pronunciamento da Corte? Tem, Dentro que mas houve- tem o secretário A senhora está rejeitando o secretário de Administração. Mantendo o secretário de Mantendo administração e o o secretário de governador Administração em Mas tem recursos alguma humanos. coisa mesmo, é na Mas aí tem suspensão. Uma suspensão do Teve ministro alguma Lewandowski, suspensão Teve alguma do ministro Joaquim Barbosa. Eu acho que tem alguma coisa. Exato. Suspendendo a Tem a implantação. suspensão da segurança Inclusive foi no processo coletivo. até de minha relatoria. E aí o desembargador Cláudio Santos trouxe... esse aqui, senhor presidente, eu também teria a mesma preliminar, porque a fundação, a mesma preliminar que eu citei nos processos do doutor Marco Antônio, é a mesma situação que a fundação, é uma fundação pública, portanto, os servidores em atividade teriam a preliminar de... Tem, mas nesse caso me parece que são todos servidores da ativa, né? Todos ativos. Então não teria repercussão financeira, porque só com trânsito julgado, que é o julgamento de Vossa eu Excelência. deixei, então, o secretário de Administração. Pois é, mas aí eu entendo que o secretário não é legitimado, desembargadora Zeneide, porque aqui é administração indireta, é fundação. Mesmo que ele tenha vindo aos autos? Mesmo ele vindo, o ato é de atribuição, ele não tem competência legal para dispor sobre a implantação de pagamento de servidores da fundação. Quem decide isso é o presidente da fundação. Mas se ele tem. Senão estaríamos tirando a autonomia dos entes da administração indireta. Ficariam todos Senhor subordinados ao presidente, eu tiro secretário. firmeza a isso.
Olha, essa Para matéria... verificar, então. Mas há precedentes da Corte. Nós já julgamos aqui processo da Emater. Eu estou, Inclusive nessa trazendo matéria vários. da implementação decorrente daquela lei que foram implementados somente 70%, questão dos 30%, nós determinamos aqui que fosse pago os 30%. Eu me lembro bem, eu acho que foi um dos primeiros processos que nós julgamos em relação a isso. Eu tenho, inclusive, senhor presidente, no voto Me que está parece que o relator fosse fazer um disponibilizado. expedito. Eu tenho, Meu receio, inclusive, desembargador aqui, Ibanez. agora deste ano já, da relatoria do Porque a desembargador rigor- Amaury Moura, também um outro do desembargador Vigílio e, além de um outro do juiz André Medeiros, nesse sentido. É que essa matéria do desembargador Maurício tem sido sempre muito debatida. Sem dúvida. O secretário ou não é Ou não autoridade. Então, essa é a Mas questão. na medida em que ele vem aos autos, defende o ato, quer dizer, Exatamente. eu acho que, em última análise, poderíamos até aplicar, ou aplicamos, ainda que implicitamente, a teoria da encampação. Pois E bem, é possível, porque, no caso, inclusive, se trata de autoridade superior, não é? Não deslocaria... Poderíamos discutir a questão da... Deslocaria a competência. não faço questão Ainda de que impor não meu entendimento, se- só justifico. É que a teoria da encampação, eu Ainda que não se pudesse aceito aplicar, talvez... na mesma pessoa jurídica. de Mas em fato, pessoa eu retiro jurídica porque eu diversa, defendi a tese contrária aqui. Até porque a Eu não- administração não direta é concordaria. indireta, né? Não é com pessoa jurídica Eu já diversa, eu não defendi. concordaria com essa Eu já tese. defendi tese aqui em relação à teoria da Eu encampação, é mantenho verdade. o voto, Mas há né? precedentes. Rejeita preliminar. É. Então, Não, e eu não me mantenho incomodo de os ficar precedentes vencido. Não, eu só claros. defendo, eu só suscito a preliminar, mas não me Não, incomodo tem de que ficar manifestar vencido, seu não. pensamento, sem dúvida nenhuma. Não sou óbvio ao E a matéria julgamento, realmente não é tão fácil fácil deslinde, não. Realmente ela passa por essas questões burocráticas e que realmente o próprio jurisdicionado, ou advogado, ou nós mesmos não sabemos até onde vai essa competência, até onde ela não vai. Claro que, em tese, as autarquias, tanto quanto as fundações, essas entidades que têm autonomia administrativa e financeira, logicamente, o seu representante legal é quem tem condições de implementar ou não. Mas, no Estado, o que me parece é que, e a partir do momento em que o próprio secretário vem aos autos para dizer que não implantou por isso ou por aquilo, ele está confessando que tem que implantar a ele. É aquela teoria mesmo. Mas aí eu teria que ter o ato do presidente mandando implantar e ele recusando, dizendo que não implantaria. Aí, como na estrutura administrativa, como o secretário, podemos dizer assim, a autarquia está, de certa forma, vinculada ao Estado, porque há aí essa sim eu vinculação. aceitaria. Mas sem o ato do presidente, eu mantenho minha preliminar. Só lembrando... de segurança movido apenas contra o secretário do IDEMA, o presidente da Fundação José Augusto, etc., o presidente secretário do IDEMA também diz que não tem competência para implementar o aumento. Ele não pode dizer Não se pode- na lei ele tem. É administração indireta. A administração direta é regida por lei, e a lei diz que ele tem competência para isso. Então, ele não pode dizer. Se ele disser, o juiz não poderá reconhecer. Agora, a minha preocupação também... Pois não. O desembargador, vai gerar um já que prejuízo a muito grande matéria para as em partes. relação ao desembargador Duas Marcos outras não foi foram pedidas, colocado né? em mesa, não é? Verdade. Talvez Eu fosse posso- o caso não Foram colocar duas também. hoje, né? Tiradas. Foram dois. Meus tiraram pauta por esse Então, eu tiro motivo. E a matéria seria estudada pela Então, deixaremos em corte aberto, e o sem voto, dúvida. não é? Estou de acordo. Na próxima Desembargador Zanetti, Estou de acordo. eu pediria, inclusive, vocês examinar essa questão da decisão do ministro Joaquim Barbosa. Tá bom. Viu? Vossa Excelência continua com a palavra. Então, o impetrante aqui é João Batista Brito de Araújo. E de respeito, senhor presidente, ele passou em concurso público para o cargo de necrotomista da Secretaria de Saúde. Aí o certame previa 11 vagas, ele passou na 12ª vaga. Aí houve 2 desistências, ele está postulando uma dessas, e eu estou dizendo aqui que, como o certame foi prorrogado para até 26 de junho de 2014, somente quando findar aquele prazo é que ele poderia, né, dizer que estava prejudicado. E eu estou, então, denegando a ordem, senhor presidente, na linha dos precedentes desta Corte. Alguma divergência? Então, ordem denegada, hein? A unanimidade, no extremo do voto da relatora.
Pode prosseguir, desembargadora Zeneide. 63 é igual ao 64, que diz respeito a 463, com aquelas... Esse é o 63, o impetrante é Maria Solange de Lucena. Né? Nesse não há preliminares e a concessão em consonância ministerial. E o 64, o impetrante é Gilberto Monteiro de Carvalho, na mesma linha, senhor presidente, e com aquelas preliminares já rejeitadas por essa cor. 65 também da relatoria de Vossa 65, Excelência. senhor presidente. O 65 não está em mesa. Não mesa. Desembargador Ibanez, Vossa Excelência tem a palavra. Aqui estão relacionados do 66 ao 68. Vossa Excelência tem a palavra, desembargador Ibanez. O 66, senhor presidente, refere-se à insalubridade. Posso votar ou aguardar para o próximo? É preferível, senhor. 67 é o mandato de segurança 2013-0085-228, em que impetrante José Inaldo da Silva, impetrado o presidente do IPERN. O assunto é a Lei 463. Eu estou concedendo a segurança para implantação com o trânsito julgado. Aliás, nesse caso, eles são servidores inativos para implantação, com a ressalva de meu entendimento e do desembargador Glauber. Pois não, alguma divergência? Proclamação no termo do voto de Vossa Excelência. Pode prosseguir. O 68 é o mandato de segurança 2012-017-519-1, impetrante João Evangelista de Souza e impetrado o presidente do IPERN. É a mesma matéria, a Lei 463. A decisão é semelhante à anterior, com as divergências, senhor presidente. Ok. Mesmo julgamento, então, a mesma proclamação. Desembargador Glauber Rego, do 69 ao 77, é de vossa relatoria. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o 69 não está em mesa. E não tem coro também, senhor. O 70, o 71 e o 73, da Lei Complementar 463, eu vou identificá-los e o julgamento é no molde dos precedentes. O 70, o impetrante é Joaquim Pinheiro dos Reis. Pois não, senhor. O 71 é o mandato de segurança 2012-018-883, dígito 7, impetrante Ildérica Pinheiro Varela, Cícera Batista Santos da Silva, Maria Eunice Martins dos Santos, Maria das Graças Lima e Silva, Damiana Costa da Cruz, Maria Dias Gomes, Maria das Dores Nunes, Rosaline Pinheiro de Lima Costa, Antônia Ângela de Souza Silva. E o 73 é impetrante Geraldo Firmino de Araújo. Neste ato representado por Marilânia Medeiros. E o julgamento, senhor presidente, é nos moldes dos precedentes, apenas com o registro da divergência minha e do desembargador Ibanez, com relação à implantação que os dois aqui postergam para o trânsito em julgado, né? Okay. Mas concedendo a ordem no molde dos precedentes. Alguma outra divergência? Então, proclamo julgamento nos termos do voto do relator à unanimidade de votos. 72, senhor. Só lembrando, senhor presidente, todos os meus votos estão disponibilizados, viu? Pois não, senhor. O 72. O 72 é o mandato de segurança 2013-00-1665, dígito 6. Impetrante Geraldo Matias Moreira, Francisco de Assis Alcântara, Francisco Aldo Fonseca Silva, Orlando Gomes Tindou
e Antônio Everaldo de Lima. E assim emendado. Constitucional e processual civil, mandado de segurança, policiais militares inativos designados para o exercício da função de guarda patrimonial, pretensão de percebimento da gratificação instituída pela Lei Estadual 6.989/97, declarada inconstitucional por esta Corte, a de número 2007-00-76-72, dígito 5, transitada em julgado, preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, suscitada de ofício pelo relator, e aí eu peço o parecer oral aqui do representante do Ministério Público. Senhor presidente. Pois não. Desembargador Glauber, o Ministério Público, através da 21ª Procuradoria de Justiça, nessa sua manifestação, acostada aos autos, já se pronunciou a respeito da matéria, suscitando, quando foi reconhecido a inconstitucionalidade da Lei 6.989/97, através da ADIM 2007-007672/5. A decisão já transitou em julgado, o Ministério Público reconhece a impossibilidade jurídica do pedido e suscita, com base no artigo 267, inciso 6, em consonância com o que já foi posto, É que o parecer... a extinção e o parecer no sentido da denegação. O parecer no sentido da denegação, mas não como matéria preliminar. Eu estou trazendo como preliminar. O Ministério Público, ele, no parecer que está acostado aqui, as folhas 72. 83 a 89, ele não trata a matéria como preliminar. Isso, como matéria ele de vai direto à matéria de mérito. Eu estou trazendo como preliminar. Impossibilidade jurídica do pedido. Arguída ex officio, e daí a razão de pedir a o Ministério opinião. Público mantém seu posicionamento nos termos do parecer, transferindo como a matéria para a questão de mérito, reconhecendo a impossibilidade jurídica nos termos do artigo 267 e, portanto, se manifestando no sentido do reconhecimento da extinção, com base nesse dispositivo que foi citado. Opina pelo acolhimento. Pelo acolhimento da preliminar. Sim, acolhimento da preliminar. Então, pronto. Por impossibilidade jurídica do pedido. Exatamente. Submeta à votação. Acolhida à unanimidade. Por conta disso, a extinção do processo sem resolução de mérito, artigo 267-6 do CPC, precedentes da Corte, segurança denegada nos moldes do artigo 6, parágrafo 5º da Lei do Mandado de Segurança, inclusive revogando a liminar anteriormente concedida, viu, Excelência? Não por este relator, mas pelo juiz que à época substituiu. Pois não. Sem divergência. Então, faça a proclamação nos termos do voto de Vossa Excelência. 74. 74. O Mandado de Segurança 2013-00-8414, dígito 7. Impetrante Francisco Ivanilson da Fonseca. E aqui, Excelência, está assim emendado. Constitucional e administrativo, mandado de segurança, policial militar da ativa, preliminar de legitimidade passiva de causa do presidente do IPERN, suscitada pelo ente público e Procuradoria de Justiça. Acolhimento. Aqui eu estou acolhendo a preliminar porque o servidor da ativa e foi impetrado o presidente do IPERN. Né? Se ele fosse aposentado. Competência do secretário de Estado da Administração e dos Recursos Humanos para a correção do ato impugnado. Precedência desta Corte, impossibilidade de substituição ex officio da autoridade coatora pelo magistrado, carência de ação, aplicação do artigo 267, inciso 6 do CPC, denegação da segurança, inteligência do artigo 6, parágrafo 5º da Lei do Mandado de Segurança. É como voto, senhor presidente. Seguinte, senhor presidente. Seguinte é o 75 da pauta, o Mandado de Segurança 2013-011-478, dígito 7. Impetrante José Ezequiel Dantas Filho, Maria Olívia de Araújo Silva, Maria Nita de Lima, Maria de Jesus do Nascimento, Maria Barros de Souza, Maria Carmelita Dantas dos Santos, Maria da Guia Dantas, Maria Selma Dantas de Araújo, Maria Celizeuda dos Santos, e aí, assim, é da Lei Complementar 432, que eu estou julgando aqui nos moldes dos precedentes, e aqui não tem divergência, né, senhor presidente?
servidores ativos, postergado a implantação ao trânsito em julgado. E, por derradeiro, o 76 da pauta, que é o mandato de segurança 2013-004656, dígito 3, impetrante Juliana L. Dantas Rodrigues Monteiro, e aqui impetrado o presidente da Comissão do Concurso Público para outorga de delegação de serviço, de notas e de registro público do Estado do Rio Grande do Norte. No caso, é o desembargador Vivaldo, que é o presidente, não é isso? Da comissão, e aí fica impedido. E aqui, senhor presidente, eu estou... Está assim... Tem quórum com impedimento. Tem quórum? Tem. Assim emendado. Administrativo, processual civil, mandado de segurança, concurso público para outorga de delegação de serviço, de notas e de registros públicos do Estado do Rio Grande do Norte, pretensão de recorreção da prova discursiva e prática, impetração em face do presidente da comissão do concurso, preliminar de incompetência suscitada pelo ente público, aplicação da súmula número 177 do Superior Tribunal de Justiça, acolhimento, ato colegiado que afasta a competência desta Corte para conhecer da ação mandamental originariamente e legitimidade passiva do impetrado reconhecida. Condições da ação, extinção do processo sem resolução do mérito, artigo 267, inciso 6 do CPC, precedentes jurisprudenciais, segurança denegada, artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016/2009. Impõe-se reconhecer a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça em face de mandado de segurança impetrado contra ato de desembargador na condição de presidente da Comissão de Concurso Público, quando o ato coator foi exarado pelo órgão colegiado. Existe precedência nesta Corte e também nas instâncias superiores. Reconhecida a legitimidade passiva do impetrado, detentor da prerrogativa de foro, para figurar no mandamos, descabe remessa dos autos ao juízo competente, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito. Aqui seria o ponto de divergência, mas eu acho que também está superado já. Depois da votação da semana passada, eu acho que nós ficou debatemos pacífico. Então, sem divergência. E o 77, senhor presidente, eu retirei de mesa. Sim. Não está em mesa. Pois não. Encerrei minha... Agradeço a Vossa Excelência. Bador Gilson, do 78 a 84, todos são da relatoria de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem a palavra. Bador, eu queria, antes de iniciar, dizer que o da pauta número 80 está fora de mesa. É o que termina em 7440, dígito 5. Só esse. 80 fora de mesa. Os demais estão. Mandado de segurança coliminar, número 2012-01-888-4, dígito 4. Impetrante, Marlene Félix de Lima Ribeiro, Rita de Cássia Lima, Aida de Lima, Clarice Petronila Marinho, Jacira Marinho de Carvalho e Nilce Rosane Cavalcante. Advogado, doutor Luzinaldo Alves de Oliveira, impetrado do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Norte. Esse tem precedente. Vossa Excelência está Qual é a lei? concedendo só a parte final do a parte final, né? Aqui. É constitucional e administrativo, mandado de segurança, pensionista de policial militar. Parte final, parte final. É pensionista militar, não é? Pensionista militar. No final, é pela concessão da segurança. Pronto, sem divergência. A unanimidade. Bador Gilson, identifique só o que eu estou dizendo, o número do processo da pauta, só a primeira parte ou outros se tiverem. Certo. Não precisa dos advogados, não, porque foi publicada. Já foi publicada, tá ótimo. Esse é mandado de segurança também, o final do número é 5705, dígito 2. Pronto. Francisco Elpidio Ferreira. Esse também tem precedente e estou concedendo parcial à segurança. Sem precedente, mesmo julgamento. Pode prosseguir. 80 não, 81. O próximo é o 4955, dígito 0. Pronto, é 81 da pauta. É do IPR. Também tem precedente e concedendo parcialmente a segurança.
Idêntica proclamação. 82. 82. É o término do número 9104, dígito 7, também contra o IPERN, e concedendo parcialmente a segurança. Maria Salete Moura de Souza, é isso? Correto. Pois não. Idêntica O proclamação. próximo é 8754, dígito 3, impetrante Ivanaldo Soares da Silva. Pois não. Também concedendo parcialmente, e a implantação a partir do juizamento do mandamos. Sem divergência, igual proclamação. 84. Este último é o 2682, dígito 2, é um mandado de segurança também, contra o IPERN, impetrantes, Maria de Fátima Lima dos Santos, Maria da Soledade Silva, Vilma Félix de Lima, Ana Baracho Ciríaco, Maria Lucineide da Silva, Rejane de Oliveira e Maria Auxiliadora Gomes, concedendo parcialmente, e a implantação a partir da implantação do mandamos. Tem precedente. Pois não. Sem divergência, adota a mesma proclamação. Do 85 a 90, a relatoria da juíza Ana Cláudia Lemos está presente e ela tomará assento no lugar do desembargador Gilson Barbosa. Senhor presidente, enquanto a desembargadora Ana Cláudia assume, eu faria aqui uma sugestão, é que na parte dispositiva dessas decisões no mandado de segurança, talvez esteja ocorrendo uma diferença de disposição. O tribunal tem decidido que a implantação, o pagamento dos valores retroativos, a implantação, a partir da impetração, entre a impetração e a implantação, esses valores seriam pagos por precatório ou RPV. E, em algumas situações, essa matéria não é mais discutida. Discute-se a concessão da segurança conforme os precedentes. E algumas decisões estão saindo para pagamento após o trânsito julgado, mas por implantação em folha dessa diferença. E as partes estão questionando posteriormente, pedindo a execução ou alegando o descumprimento da decisão, porque o secretário ou o presidente do IPERN não implantou imediatamente. Então, seria interessante uniformizar essa parte dispositiva do final do voto, se deve ser pagamento mediante implantação em folha ou por precatório ou RPV. E aí todos decidiriam da mesma forma e não haveria diferença para um e para outro impetrante, conforme o relator do processo. Perfeito, bem lembrado. Desembargador Amauri? Eu acho que sim, é preciso que se unifique, sem dúvida, se há parte dispositiva me parece que a tendência da Corte é no sentido de mandar para o precatório. Exatamente, desembargador Amauri. Por isso que eu estou pedindo para o tribunal discutir e uniformizar o procedimento, porque há algum relator que entende que o pagamento é implantado em folha desde a data da impetração. E outros entendendo. Então, para os servidores iguais, conforme mudar o relator, tem resultado diferente, né? E a matéria foi discutida, essa questão foi discutida não nessa matéria, mas anteriormente o tribunal decidiu que nesse período seria por meio de precatório ou RPV. Isso. E seria interessante que o tribunal também passasse a adotar isso. Gostaria com uma questão de ordem e aprovada a unanimidade. Inclusive, obrigatório, não é isso? Até porque isso é o RPV, né? E muitos deles, uns são omissos, outros não. Isso. Como a discussão é sobre conceder ou não conceder a segurança, não é? Nós não estamos debatendo no julgamento como deve ser esse pagamento. Só o pagamento após a impetração, mas de que forma? Com implantação em folha ou com RPV ou precatório, né? Ok, então aprovado, né? Juíza desembargadora Ana Cláudia Lemos, como eu disse, do 85 ao 90. Senhor presidente, os dois primeiros são da Lei 432, o 2012-019-837, dígito 1, e o 2013-0026-76, dígito 7. O primeiro, ele tem uma preliminar de legitimidade passiva do diretor do ITEP, que eu estou acolhendo.
para retirá-lo, dizendo que ele não tem legitimidade. E uma prejudicial de método de decadência, que eu também rejeito, de acordo com os precedentes. E, no mérito, eu concedo parcialmente a aplicação da 432, como são servidores ativos a partir do trânsito em julgado. E eles pedem também aqui no primeiro, no 19837, isto 1, uma outra gratificação de incentivo à qualificação, com percentual de incentivo, que aqui eu estou rejeitando, tendo em vista que a vantagem é condicionada à regulamentação mediante o decreto. Então, a impossibilidade já tem precedentes aqui dessa Corte. Está, inclusive, adaptando a sugestão dos a partir do trânsito julgado aqui. Pronto, eu gostaria só que Vossa Excelência identificasse as partes, porque o primeiro tem Ana Patrícia Tavares Moreira e outro. Ana Patrícia Tavares Moreira, Alessandra Helena Ribeiro Dantas, de Oliveira Farias, Edson Dantas de Medeiros, Maria Celeste Santana da Costa, Rosana Ferreira Guedes Marinho, Silvia Viana, Francelina Araújo Galvão e Zilca Barbalho Freire. Então, aqui é pela concessão parcial, tendo em vista que não estou dando essa vantagem, que é a gratificação de qualificação, porque ela precisa de uma regulamentação mediante o decreto e não existe. Pois não. E a procedência parcial para ser implantada esse 432 só a partir do trânsito em julgado. Mediante precatório RPV. Isso. Alguma divergência? Então, proclamação nos termos do voto da relatora. Vossa Excelência continua com a palavra. Pronto. E o outro, que é o 2676, dígito 7, a impetrante é apenas Jeane Miranda da Silva. A 432 também tem a preliminar de legitimidade passiva do secretário de Planejamento e Finanças, que eu estou acolhendo, rejeitando a preliminar, a prejudicial de decadência, e, no mérito, estou concedendo para que sejam implantados os reajustes no contra-cheque a partir do trânsito em julgado também. Divergência, igual proclamação. Tá. Os outros 4 são de insalubridade, e aqui eu vou deixar retornar a próxima semana para o julgamento. A presidência... Pois não? Os outros 4 são de insalubridade. A presidência agradece e aguarda o retorno de Vossa Obrigada. Excelência. E passamos aos processos que independem de pauta, concedendo inicialmente a palavra de Bardura Judite, que tem um agravo interno, ou regimental em mandato de segurança. Porque temos precedentes. Pois não. Agravados, Estado do Rio Grande do Norte e o IPERN. Procurador Ricardo Jorge Furtado de M. Menezes, agravados Eneide Fernandes Macedo de Paiva e outros. Deixa eu ver aqui se... Isso aqui é a identificação, mas é só contra Zeneide. E advogado Fernando de Miranda Gomes Filho. Agravo interno em mandado de segurança. Liminar parcialmente deferida. Servidora pública estadual inativa. Implantação em seus proventos dos valores remuneratórios estabelecidos pela Lei Complementar Estadual 418 de 2010. Vedação do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Federal 12.016, 2009. Cláusula aberta de exceção. Inaplicabilidade, necessidade de interpretação restritiva à regra que excepciona princípios e valores superiores. Respeito à inafastabilidade da jurisdição. Direito de natureza previdenciária, alcance social do benefício, incidência da súmula 729 do Supremo Tribunal Federal, decisão mantida. 1. É forçoso reconhecer que a restrição em evidência contorna os estreitos limites do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, que garante acesso amplo à tutela jurisdicional célere, adequada e efetiva. Artigo 5º, 35 da Constituição Federal. A norma, portanto, deve ser encarada, interpretada de forma restritiva e não ampliativa ou genérica, sob pena de permitirmos reflexos negativos a direitos de alcance social muito mais relevantes, agravo conhecido e desprovido. Então, deu para entender que eram aqueles casos em que foi diferida a liminar. No caso aqui, só dessa servidora, porque são vários impetrantes. Essa aqui é Zeneide Fernandes Macedo de Paiva, porque ela é servidora inativa. Pois não. Só com as divergências naturais de desembargadores Ibanez e Glauber Rocha. Ok? Proclamação nos termos do voto da relatora. Vossa Excelência,
Não tem mais, não é isso? Desembargador Expedito Ferreira, com a Agravo palavra. regimental, não. Tem Não, só é. conflito agora. Desembargador Expedito, com a palavra. Excelência, eu tenho 3 agravos regimentais em mandado de segurança, é o 2003-08-15-0, Petrânio, Estado do Rio Grande do Norte, e Perne, Maria de Luz Nunes e outros. O agravo regimental mandado de segurança 2003, 34280, Estado do Rio Grande do Norte, e Perne, e agravado Severino Firmino da Silva. O Estado do Rio Grande do Norte, Perne e agravado Maria Lourdes da Silva. Excelência, são aqueles liminar que nós concedemos, né, para implantação, e eles estão todos eleitos com zero regimental. E devido à aplicação da súmula 029 do STF, certo? E precedentes desse tribunal em casos similares, eu estou mantendo a decisão pelos próprios da mesa. Os 3 agravos. Todos os 3 são todos iguais. A mesma matéria, sem divergência. Todos eles estão entrando com agravo regimental. Proclamação anterior. Caso que a gente não concede, tá? É por maioria aí. Pronto, a divergência dos desembargadores já nominados. Desembargador Mauro, eu passo a presidência a Vossa Excelência, que eu tenho um agravo regimental em mesa. Assumo, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Eu agravo regimental, em agravo regimental do mandado de segurança, agravante Maria das Dores Pinto Alves, agravado Estado do Rio Grande do Norte. Senhor presidente, eu acredito que pela emenda eu resolvo. Eu digo o seguinte: processual civil, agravo regimental em face desse do relator, que não conheceu de recurso ante sua manifesta intempestividade. Pedido de prorrogação de prazo recursal sob argumento de obstáculo de carga dos autos. Impossibilidade. Justificativa apresentada após o inquérito legal. Ciência do impedimento no último dia do prazo. Restituição de tempo faltante insuficiente para sanar o vício. Preclusão consumada. Descabimento. Natureza coercitiva e não sancionatória. Cumprimento do comando judicial, entre parênteses, aposentação de servidor, fecha parênteses, em tempo razoável. Prejudicialidade da multa no desiderato de obstar o enriquecimento sem causa. Artigo 461, parágrafo 5º e 6º do CPC. Precedente do STJ, desta Corte e Tribunal de Prato. Decisão mantida, conhecimento e desprovimento, senhor presidente. Não sei se eu me fiz entender. Divergência? Questão de restituição de prazo, perda de prazo, não me parece que é bem... O argumento é de que houve negativa de vista dos autos? Não é? Sim. Ele argumenta que houve negativa de vista dos autos? Argumenta, é. Antes de tempestividades, sob o argumento de obstáculo de carga dos autos. De carga, há alguma certidão da Tem Secretaria nesse sentido? Então, vamos lá. Mas Vossa Excelência vai mais além, salvo engano, na parte, que mesmo assim, com a devolução, ainda estaria... O prazo explorado. estaria, perfeitamente, é. Eu Sim. evoluo nesse sentido. Sem divergência? Um esclarecimento. Ainda tem, Excelência? Tenho não, senhor presidente. Eu devolvo, presidente, Vossa Excelência. Eu reassumo e concedo a palavra ao desembargador Ibanez Monteiro. Senhor presidente, tem o agravo regimental no mandado de segurança 2013, 014.912.0, em que agravante José Ferreira da Silva, advogado Luzinaldo Alves de Oliveira e agravado o presidente do IPERN. Inicialmente, a impetração foi contra a governadora, o secretário de administração e o presidente do IPERN. Na decisão, eu excluí as 2 primeiras autoridades, mantendo apenas o presidente do IPERN. O impetrante é servidor aposentado e eu indeferi a medida liminar para a implantação imediata da diferença remuneratória, decorrente da Lei 432. Por essa razão, e somente nessa parte, é que veio o agravo interno, o agravo regimental. E sobre esse ponto, do agravo, sobre essa matéria do agravo regimental, que eu estou conhecendo, porém, desprovendo o agravo regimental pelo meu entendimento de não conceder a liminar para implantação imediata. No entanto, reconheço que o tribunal tem concedido a liminar. E aí vai depender de quem será o primeiro a divergir. Tá? Então, servidores inativos, servidor inativo, que é só um. Vossa Excelência negou a liminar. Eu indeferi a medida liminar para implantação imediata. E o agravo regimental discute apenas esse ponto. Nas demais matérias em que a decisão excluiu as outras autoridades apontadas, não há questionamento, não há reclamação no regimental. Então, é somente a questão da medida liminar.
Ok. Desembargador Glauber, sem divergência. Desembargador Gils, desembargador Amauri. Bom, Excelência, aí no caso, com todas as vezes, eu tenho que abrir a divergência. Tem de abrir. Não é? O prefeito dessa corte já proclamou, já assentou, ainda que com as Eu olhei para Vossa Excelência porque eu sabia que Vossa Excelência iria relatar. Claro. Ainda que Não bota assim todo dia. respeitáveis, pois é. Hoje. E na parte, no ponto, então, eu concedo a liminar, quer dizer, eu dou provimento ao agravo para conceder a liminar. Então, sem divergência. Então. Não, Com divergência. Ele abre A a divergência é divergência. exatamente essa. Ele O voto abre. dele é divergente. E esse pequeno coro, não seria bom a gente deixar para... Mas isso tem 1000 precedentes. a matéria É só ele. é porque- Ele apenas será o relator, senhor presidente. Ele apenas vai relatar o agravo regimental. também, né? Desembargadora Judite, Eu acompanho a divergência pedindo venha. desembargador Expedito, desembargador Marco, desembargadora Zeneide. Pronto, então a divergência agora complementada, redatou para o acordo, desembargador Amauri Moura, No regimental, né? no regimental. Concedo a palavra do desembargador Amauri Moura, agravo interno em outro tipo de processo. Tá? Mostrando aqui que você tem um Pois não, e-mail. Excelência, é um agravo regimental no conflito negativo de competência. Pois não. E o agravo ataca exatamente dentro da decisão da minha lavra, em que, monocraticamente, eu decidi aquela questão que trata São de Gonçalo. conflito de competência originário da comarca de São Gonçalo. Essa matéria já pacificou-se aqui, e então eu já estou monocraticamente em face da remansosa jurisprudência. Inclusive, o desembargador João chegou, num primeiro momento, a trazer um voto divergente, mas depois ele mesmo modificou o voto e aderiu ao entendimento da Corte, no sentido de que não se pode, se tratando de competência relativa, não se pode declarar de ofício. Pois não, senhor. É assim que estou fazendo e estou, por isso, negando provimento ao agravo. O agravante aí é o Ministério Público, Excelência? É o agravante é o Ministério Público? Não, é não. Não. Deve ser a parte Não, que gravando no autora. Ministério Público. É, perfeito. porque eu estou com um idêntico, exatamente. É, Ele tem Ministério Público. legitimidade, inclusive. É. Então, alguma divergência? Nenhuma Então, divergência, desprovimento. Desembargador Maurício, eu também tenho um agravo regimental e passo a presidência a Vossa Excelência. Eu assumo e passo a palavra a Vossa Pronto, é a Excelência. mesma matéria, agravante do Ministério Público, por isso que eu perguntei, suscitando o juiz da primeira vara da comarca de Natal, suscitado o juiz da primeira vara da comarca de São Gonçalo. A mesma matéria, deciso mantido desprovimento, inclusive foi monocraticamente. Pois não, sem divergência, eu proclamo o mesmo resultado e devolvo ao presidente de Vossa Excelência. Salvo Vossa Excelência não tenha outro Senhor problema. não, agradeço, eu reassumo e concedo a palavra à desembargadora Judite. Dois conflitos. Eu tenho 2 conflitos. É isso. Todos dois são exatamente sobre essa matéria que julgamos agora. O primeiro é o de número 15.791.4, da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal, que é também o suscitante, e o suscitado, juiz de direito da 1ª Vara Civil da Comarca de São Gonçalo do Amarão. As mesmas partes. Entre partes, Francisco de Assis Jerônimo, com o advogado Alisson Ayala Martins Grilo, e Santander, com advogados Celso Marcon e outros. E o outro é o número 15.021, dígito 9, da 11ª Vara Civil da Comarca de Natal, que é o suscitante, e suscitado o juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de São Gonçalo. Entre partes, Pedro Fernandes Neto, advogado Alisson Ayala Martins Grilo e Aimoré Crédito Financiamento e Investimento, Rossana Dali de Oliveira Fonseca e outros são os advogados. Em ambos eu estou dizendo que o competente é o juízo da 1ª Vara Civil da Comarca de São Gonçalo. E esse aqui que eu estou lendo, que eu identifiquei agora, é concorde parecer ministerial. O outro é em dissonância. Sem divergência. Proclamação nos termos do voto da relatora. Por fim, eu concedo a palavra ao desembargador Expedito Ferreira. Tem uma exceção de suspeição, não é isso? Sim, Excelência. 2013, 11, 277, e Septiente, Marconi Rodrigo Pinheiro, e Septo, juiz de direito auxiliar da Primeira Fenda Pública da Comarca de Natal. Prazo de suspeição oposta
por Marcos Rodrigo Pinheiro, contra o juiz auxiliar da Aventura da Comarca de Natal, objetivando ser reconhecida a parcialidade deste magistrado para a condução da ação civil de prol administrativo número 011-7203, 65-211-8-20-001. A 2 do Sepiente, que em 19 de junho de 2013, realizada a honestou em julgamento, onde foi colhido depoimento pessoal do demandado e ainda depoimento de 8 testemunhas. Assevera que a gravação revela a parcialidade do magistrado em favor da parte demandada, ao ponto de tornar-se explícito e espécie de pré-julgamento condenatório. Assevera que o referido juiz pautou sua conduta como já tivesse sido convencido previamente da culpabilidade do expediente. Sustenta que o magistrado assumiu a lida em pauta, interrompendo as partes para induzir a resposta, não se limitava a inquirir as testemunhas de forma imparcial e equilibrada, utilizando o termo para confundir e comparar o proceder do recipiente com os dados de exceção da época da ditadura. Quem queria alguma testemunha rolada, o juiz, excepto olhar os seus sucessos verbais frontalmente direcionados ao recipiente, motivado pelo desavenças de ordem pessoal, adotando um comportamento irônico ao inquirir as testemunhas roladas pelas partes, formando uma pergunta tendenciosa. Além disso, por várias oportunidades, distorcia as perguntas formuladas pela defesa. Por fim, pugna a improcedência do pedido. O magistrado suscita inicialmente que a petição de exceção é inébita, na medida em que afirma a suspeição desse magistrado sob pecha de ser interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes, sem dizer qual seria próximo ou remoto que o moveria, sobretudo considerando que a parte adversa do Ministério Público, cuja instituição não participava nem pouco, respondeu a qualquer procedimento procedido pelo barqueiro. Realça ainda, conforme depreende da medida da respectiva audiência, o advogado requerido em nenhum momento da audiência apresentou qualquer manifestação de insurgência no sentido da exceção. A 12ª Procuradoria de Justiça opina pelo impedimento e arquivaria da presente exceção de suspeição, devendo ser mantido o julgador na presença do processo. Excelência, eu li... Algum esclarecimento? Então, aprovado o relatório? Relatório. Pode prosseguir. Excelência, eu assisti à mídia que acompanhou, não achei nada de anormal. O parecer da 12ª Procuradoria de Justiça é o seguinte: uma parte, vê-se claramente que o magistrado, em respeito ao princípio da verdade real, indagou e formulou os questionamentos pertinentes e apropriados ao esclarecimento dos fatos, não sendo possível apontar qualquer trecho de depoimento de então insuficiente, ou exceto teria agido de forma tendenciosa, irônica ou parcial, de modo que fosse possível constatar conduta que o caracterizasse como suspeito para atuar na presente demanda. Feito claro, Excelência. Eu, pelos precedentes dessa corte, Bargador Calencar, Bargador Lermano Mota, Virgílio Macedo, Vivaldo Pinheiro e João Batista Rebouça, eu não vi nenhum motivo invocado que fosse suficiente para questionar a imparcialidade do magistrado ou sua isenção, certo? Não havendo qualquer indício concreto da ocorrência prevista no artigo 135 do Código de Processo Civil. Em consonância com o parecer do 10º Procurador, eu rejeito a presente exceção de suspeição, determinando consequentemente o seu arquivamento. Marcos Rodrigo Pinheiro e Ayrton Pinheiro. Pois não. Desembargador Marco Ribeiro.
Desembargadora Zeneide. Desembargador Ivanez Monteiro. Também concordo com o relator. Desembargador Glauber Rego. Desembargador Gilson Barbosa. Desembargador Amaury Moura. Também, Excelência. O relator referiu que não há demonstração efetiva dessa imparcialidade, não poderia ser traduzida simplesmente pelas perguntas ou indagações que o juiz formulou no sentido de esclarecer a verdade, em busca A questão de ordem, acompanhando o que o desembargador Amaury está falando, nós juízes temos o direito de indagar sobre todos os fatos dever, que vêm ao processo, inclusive advertindo testemunhas que estão mentindo. Isso acontece dia a dia. Inclusive, o relator assistiu a mídia que acompanhou. O relator tomou toda a cautela de ouvir toda a mídia. Desembargador Judite. Eu acompanho integralmente. Então, exceção rejeitada à unanimidade nos termos do voto do relator. Passamos à pauta anterior, tem o número 1 da relatoria da desembargadora Judite Nunes, que pediu, inclusive, para constar em pauta a falta de quórum para julgamento dessa rescisória. Não é isso, desembargadora Judite? Estou constando em pauta a ação rescisória. Está em mesa. E não vai ser julgado por falta de quórum. Por favor, Pois não. expressamente. Os demais são GTNS, não temos quórum. Passamos a pauta. Inclusive o da minha relatoria, Excelência, né? Também constando, viu? Constando, ok. Então, constando na ata, Vossa Excelência, desembargador Amaury, mais alguém que... Então, passamos a pauta anterior, né? Não, pauta do dia, melhor dizendo. Só tem um em mesa, quer dizer, que é possível julgar o número 2, embargo de frigente, também não está em mesa. Nem isso vai. O meu também, qual é? Segunda pauta anterior, porque o defensor não voltou em mandar. Cadê? O meu... Pronto, o meu também constando, o número 2 da pauta não está em mesa porque não houve ainda a intimação. Não retornou o mandado. Não retornou o mandado, ok? Da revisão criminal. Bom, não havendo mais processo, eu agradeço a presença de todos e agradeço a Deus por todo esse momento e declaro encerrada esta sessão.